Jesus compartilhava seus ensinamentos por meio de parábolas, histórias simples, mas carregadas de sabedoria e significado. Cada uma delas nos convida a refletir sobre temas como fé, amor e justiça, mostrando o caminho para uma vida mais plena e alinhada com os princípios divinos. Essas lições atemporais nos ajudam a compreender melhor a vontade de Deus e como aplicá-la em nosso dia a dia. Hoje, vamos explorar esses ensinamentos e descobrir como eles podem transformar nossa forma de pensar, agir e viver. Vamos conhecer agora a parábola do semeador. O reino de Deus é como uma semente lançada ao solo. Jesus nos ensinou isso por meio da parábola do semeador. Algumas sementes caem à beira do caminho, onde os pássaros as devoram. Outras caem em solo pedregoso, onde brotam rapidamente, mas logo secam porque não têm raízes profundas. Há também aquelas que caem entre espinhos, sendo sufocadas pelas preocupações da vida e pelas ilusões do mundo. Mas as que caem em terra boa, em solo fértil, crescem e dão frutos abundantes. Essa parábola nos faz refletir sobre o estado do nosso coração. Será que estamos preparados para receber a palavra de Deus e permitir que ela crie raízes em nossa vida? Ou será que, como as sementes que caíram em terrenos difíceis, deixamos que os desafios e distrações do dia a dia impeçam o crescimento da nossa fé? Deus nos chama a cultivar um coração fértil, um coração disposto a ouvir, compreender e viver os seus ensinamentos. Assim como um agricultor cuida da terra, removendo pedras e espinhos, precisamos cuidar do nosso interior, eliminando aquilo que nos afasta de Deus. A pergunta que fica para nós hoje é: como temos recebido a palavra? Estamos realmente permitindo que ela floresça e transforme nossa vida? Que possamos refletir sobre isso e buscar ser como solo fértil, onde a semente do reino cresce e dá frutos para a glória de Deus. Vamos conhecer agora a parábola do trigo e do joio. No campo do mundo, crescem juntos o trigo e o joio. Essa é a parábola contada por Jesus para nos ensinar uma grande lição sobre paciência, discernimento e justiça divina. O trigo representa os filhos do reino, aqueles que vivem segundo os ensinamentos de Deus, enquanto o joio simboliza aqueles que praticam o mal. À primeira vista, ambos podem parecer semelhantes, crescendo lado a lado. Mas no tempo certo, na hora da colheita, Deus separará um do outro, fazendo justiça de acordo com suas leis perfeitas. Essa parábola nos ensina que, neste mundo, o bem e o mal coexistem. Muitas vezes, podemos nos perguntar por que Deus permite que o mal continue a crescer ao lado do bem. Mas essa história nos lembra que a justiça divina não falha, apenas acontece no tempo certo. Nem sempre conseguimos enxergar com clareza quem realmente segue a vontade de Deus e quem se desvia, mas Deus, que conhece os corações, fará a separação no momento adequado. Diante disso, somos chamados a confiar em Deus e focar no nosso próprio crescimento espiritual, sem nos deixarmos levar pela impaciência ou pelo desejo de julgar os outros precipitadamente. Assim como o trigo precisa de tempo para amadurecer, também precisamos de tempo para fortalecer nossa fé e viver conforme os princípios do reino. Que essa parábola nos leve a refletir: estamos crescendo como trigo no campo de Deus? Estamos cultivando uma vida frutífera e alinhada com sua vontade? Confiemos na justiça divina e sigamos firmes no caminho que Ele nos ensina. Vamos conhecer agora a parábola do bom samaritano. Um homem ferido à beira do caminho, abandonado, ignorado por aqueles que deveriam ajudá-lo. Um sacerdote passou por ali, olhou, mas seguiu adiante. Um levita também passou, mas fez o mesmo. No entanto, um estrangeiro, alguém que, segundo a sociedade da época, não deveria se importar, foi quem parou. Ele tratou as feridas daquele homem, colocou-o sobre seu animal, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. Essa é a parábola do bom samaritano, contada por Jesus para nos ensinar o verdadeiro significado do amor ao próximo. Muitas vezes, julgamos as pessoas por sua aparência, por sua cultura ou crença, mas Jesus nos mostra que a compaixão não tem barreiras. O verdadeiro amor não escolhe a quem ajudar, não faz distinção entre conhecidos e desconhecidos, amigos ou inimigos. Essa história também nos convida a uma reflexão. Quantas vezes passamos por alguém que precisa de ajuda, mas desviamos o olhar? No dia a dia, com a correria da vida,
podemos acabar agindo como aqueles que passaram adiante, ignorando as dores e necessidades ao nosso redor. O bom samaritano nos desafia a sermos mais humanos, mais solidários. Ele nos ensina que amar ao próximo não é apenas sentir compaixão, mas agir, estender a mão e fazer a diferença. Hoje, quem está precisando da nossa compaixão? Será que existe alguém perto de nós que precisa de um gesto de bondade, de uma palavra de conforto ou de uma ajuda prática? Que possamos viver esse ensinamento e sermos instrumentos de amor no mundo. Vamos conhecer agora a parábola do rico e Lázaro. Um homem rico, cercado de luxo, vestia-se com as melhores roupas e desfrutava de banquetes todos os dias. Diante de sua porta, um mendigo chamado Lázaro vivia na miséria, coberto de feridas, esperando ao menos as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas essas migalhas nunca chegavam. Enquanto o rico vivia em abundância, Lázaro padecia na pobreza, ignorado e esquecido. Com o tempo, ambos morreram. Lázaro foi recebido no seio de Abraão, um lugar de consolo e paz. O rico, por outro lado, encontrou-se em tormento. Ele clamou por ajuda, pediu que Lázaro lhe trouxesse ao menos uma gota de água para aliviar seu sofrimento, mas era tarde demais. As realidades haviam se invertido e um grande abismo separava. Essa parábola nos ensina que o verdadeiro tesouro não está na riqueza material, mas na vida eterna. O problema do homem rico não foi possuir bens, mas viver de forma egoísta, sem compaixão. Ele teve oportunidades de ajudar Lázaro, mas escolheu ignorá-lo. Sua riqueza tornou-se um obstáculo para enxergar o próximo e praticar o amor. Essa história nos convida a refletir: onde temos colocado o nosso coração? Estamos acumulando apenas bens terrenos ou investindo no que tem valor eterno? Será que temos ajudado aqueles que estão ao nosso redor, ou estamos vivendo apenas para nosso próprio conforto? Vamos conhecer agora a parábola da semente de mostarda. O reino dos céus é como um grão de mostarda, pequeno ao ser plantado, quase imperceptível, mas que, com o tempo, cresce e se torna a maior das hortaliças. Seus ramos se estendem e os pássaros vêm fazer ninhos em suas sombras. Essa parábola nos ensina sobre o poder do crescimento espiritual. Assim como a pequena semente contém dentro de si o potencial para se tornar uma grande árvore, a fé, mesmo que comece pequena, pode transformar nossa vida de maneiras inimagináveis. Muitas vezes, podemos achar que nossa fé é frágil ou insuficiente, mas Jesus nos mostra que o mais importante não é o tamanho inicial, e sim permitir que ela se desenvolva. Basta um pequeno passo, uma simples oração, um ato de confiança para que algo grandioso comece a acontecer dentro de nós. À medida que alimentamos nossa fé com a palavra de Deus e colocamos em prática seus ensinamentos, ela cresce e fortalece, impactando não apenas nossa vida, mas também aqueles ao nosso redor. Essa parábola também nos ensina sobre paciência. O crescimento do grão de mostarda não acontece de um dia para o outro. Ele passa por um processo, enfrenta desafios, mas, no tempo certo, atinge seu propósito. Da mesma forma, nossa jornada de fé exige perseverança e confiança em Deus. Vamos conhecer agora a parábola do fermento. O fermento age em silêncio, misturado à massa, sem que ninguém o perceba. Mas, pouco a pouco, transforma tudo ao seu redor. Uma pequena quantidade é suficiente para levedar toda a massa, fazendo-a crescer e tornando-a algo novo. Essa é a comparação que Jesus faz para nos ensinar sobre o reino de Deus. Ele não chega de forma estrondosa ou visível aos olhos do mundo, mas atua de maneira discreta, transformando corações, renovando mentes e trazendo mudanças profundas na vida das pessoas. Muitas vezes, não percebemos de imediato essa transformação, mas, com o tempo, seus efeitos se tornam claros e visíveis. O mesmo acontece dentro de nós. Quando deixamos o reino de Deus agir em nossa vida, a mudança começa de dentro para fora. Nossos pensamentos, atitudes e valores vão sendo moldados segundo os princípios do amor, da justiça e da verdade. E essa transformação não fica restrita a nós. Assim como o fermento se espalha por toda a massa, nossa fé e nossas ações influenciam aqueles ao nosso redor. Essa parábola também nos ensina sobre paciência.
O crescimento do reino acontece no tempo certo, nem sempre de forma rápida ou evidente. Mas devemos confiar que Deus está operando, mesmo quando não conseguimos ver os resultados imediatos. Vamos conhecer agora a parábola do tesouro escondido. Imagine um homem caminhando por um campo, quando, de repente, ele tropeça em algo inesperado. Ao cavar um pouco mais, percebe que encontrou um tesouro escondido, algo de valor incalculável. Seu coração se enche de alegria, pois ele sabe que aquilo pode mudar completamente sua vida. Então, sem hesitar, ele toma uma decisão: vende tudo o que possui para comprar aquele campo e garantir que o tesouro seja seu. Essa é a parábola contada por Jesus para nos ensinar sobre o reino de Deus. Assim como esse homem reconheceu o valor do tesouro, Jesus nos convida a enxergar a grandeza do reino e a dedicar nossa vida a ele. Muitas vezes, buscamos felicidade e sentido em tantas coisas passageiras, mas a verdadeira riqueza está em Deus e em sua vontade para nós. O mais interessante nessa história é a atitude do homem. Ele não lamenta o que precisa abrir mão, porque sabe que o que está ganhando é muito maior. Isso nos faz refletir: será que temos valorizado o reino de Deus dessa forma? Será que estamos dispostos a deixar para trás tudo que nos afasta de Deus para alcançar o que realmente tem valor eterno? Seguir a Deus pode exigir renúncias, mas nada se compara à alegria de viver em sua presença. O reino dos céus é um tesouro que transforma nossa vida, dá propósito e nos conduz à verdadeira felicidade. Hoje, podemos nos perguntar: temos reconhecido esse tesouro? Estamos dispostos a buscá-lo com todo o nosso coração? Que possamos refletir sobre isso e escolher, assim como o homem da parábola, colocar o reino de Deus acima de tudo. Vamos conhecer agora a parábola da pérola de grande valor. Um negociante viajava em busca de pedras preciosas. Ele já havia visto muitas ao longo da vida, mas, um dia, encontrou algo diferente, uma pérola de valor inestimável. Ao perceber sua raridade e beleza, tomou uma decisão radical. Vendeu tudo o que possuía para comprá-la, sem hesitar. Ele sabia que aquele era um investimento único, algo que valia qualquer sacrifício. Essa é a parábola contada por Jesus para nos ensinar sobre o reino de Deus. Assim como esse negociante reconheceu o valor da pérola, somos convidados a reconhecer o valor do reino e a dedicar nossa vida a ele. Mas essa história nos leva a uma reflexão: o que estamos dispostos a deixar para seguir a Deus? Muitas vezes, nos apegamos a coisas passageiras, bens materiais, status, conforto, até mesmo hábitos e escolhas que nos afastam dele. No entanto, Jesus nos ensina que nada se compara ao que ele tem para nos oferecer. Quando compreendemos o verdadeiro valor do reino, qualquer renúncia se torna pequena diante da alegria de viver segundo a vontade de Deus. Seguir a Deus pode significar abrir mão de algumas coisas, mas não é uma perda, é uma troca valiosa. É deixar para trás o que é passageiro para ganhar o que é eterno. Assim como o negociante que vendeu tudo sem olhar para trás, somos chamados a colocar Deus acima de qualquer outra coisa em nossa vida. Vamos conhecer agora a parábola da rede. Imagine um pescador lançando sua rede ao mar. Ao puxá-la de volta, ele encontra uma grande variedade de peixes, alguns bons e saudáveis, próprios para consumo, e outros que não servem para nada. O pescador, então, faz uma seleção cuidadosa, separando os bons dos ruins. Da mesma forma, Jesus nos ensina que, no fim dos tempos, haverá um grande julgamento. Deus, como um justo juiz, fará essa separação definitiva entre os justos e os injustos. Os que viveram de acordo com sua vontade, buscando a verdade e praticando o bem, terão um destino glorioso ao seu lado. Mas aqueles que rejeitaram a Deus e escolheram um caminho de injustiça enfrentarão as consequências de suas escolhas. Vamos conhecer agora a parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu sua parte da herança e saiu de casa para viver como bem entendesse. Ele gastou tudo com prazeres momentâneos e acabou sem nada. Passando fome e necessidade, foi trabalhar cuidando de porcos, um serviço humilhante para ele. Desesperado, caiu em si e pensou: na casa do meu pai, até os empregados têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar e pedir perdão. Direi a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho.
Aceita-me como um de teus empregados. Com o coração arrependido, ele voltou para casa. Mas antes mesmo de chegar, seu pai o avistou de longe. Tomado de compaixão, correu ao encontro do filho, abraçando-o com alegria. O jovem começou a pedir perdão, mas o pai o interrompeu e ordenou que trouxessem roupas novas, um anel e preparassem uma grande festa. Meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Assim é o amor de Deus. Ele sempre nos recebe de braços abertos, independentemente de nossos erros, quando voltamos a Ele com um coração sincero. Cada parábola nos ensina algo valioso sobre a fé, o amor e o propósito divino. Que essas histórias ecoem em nosso coração e nos inspirem a viver segundo a vontade de Deus. Qual delas tocou mais o seu coração? Deixe nos comentários e compartilhe essa mensagem.